Meus irmãos, vamos começar então com uma oração. Oremos ao Senhor neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos, ó Deus, te adoramos por meio de Cristo, nosso único Senhor e Salvador. No nome dele, oramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é Deus benigno e compassivo, um Deus santo e justo, um Deus que, por meio da propiciação em Cristo Jesus, o Senhor nos perdoa e nos recebe na tua presença, Senhor. Te agradecemos e te louvamos por tão grande salvação, tão grande redenção, ó Deus. Não há outro Senhor, não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. Te agradecemos, te louvamos por todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado, nos concedido na pessoa do teu amado Filho Jesus. Te agradecemos porque nele não nos falta nada, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos pelo teu Espírito Santo dado à tua igreja, derramado sobre a tua igreja, que nos deu a tua palavra, que transforma nossas vidas, que nos santifica e nos guia em todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos, Senhor, porque grande tem sido, ó Deus, as tuas obras, e a nossa alma o sabe muito bem. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, dia do Senhor, que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que passou. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, teu povo, pela vida de nossos irmãos em Cristo. Tua igreja, Senhor, que ao longo da história ensinou, tem ensinado a tua palavra. Te agradecemos pelos irmãos do passado e também, ó Deus, por aqueles do presente que estão sinceramente buscando, invocando o teu nome. Ó Senhor, louvado seja, Senhor, teu nome, teu santo e glorioso nome. Ó Senhor, te agradecemos e também te rogamos, pedimos a tua bênção sobre nós. Abençoa cada irmão, cada irmã, participando desse estudo, aqueles que não poderão participar também. Abençoa a vida do irmão Anderson, sua família, sua esposa, seus filhos. Abençoa a vida da irmã Val, do irmão Silvio, concedendo eles saúde, Senhor, abençoando eles, sua saúde, Senhor, sua recuperação. Abençoa a vida do irmão Davi. Abençoa, Deus, os demais irmãos, ó Deus, que estão enfermos. O irmão Edson, sua esposa, seus filhos estão enfermos. O Senhor já tem abençoado eles e pedimos que o Senhor continue abençoando cada vez mais. Que o Senhor traga, ó Deus, essa cura que eles precisam da sua enfermidade. Abençoa a vida deles, te pedimos. Abençoa os nossos irmãos em Cristo, ó Deus, que estão passando por lutas, dificuldades, angústias, perseguições, tanto no Brasil como em outros países. Abençoa, ó Deus, a pregação do teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus. Nos ajude, tem misericórdia de nós. Nos concede da tua bênção, da tua graça. Em relação à igreja, nos dê sabedoria e direção. Nós sabemos, ó Deus, que caminho seguiremos, que direção tomaremos. Que o Senhor nos guie, nos ajude. Levante pessoas, ó Deus, comprometidas com a tua palavra, comprometidos, ó Deus, com a tua verdade, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Abençoa todos nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe no momento em que estivermos nesse estudo, breve momento. O Senhor nos dê sabedoria, nos dê ânimo e nos dê direção. O Senhor nos ajude, o Senhor nos guie em todas as coisas. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor continue nos guiando e nos abençoando hoje e sempre. Ilumine nossos corações e a nossa mente, ó Deus, esse estudo que faremos. Que em tudo o Senhor seja glorificado, hoje e sempre. Nós oramos, nós te louvamos
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos compartilhar aqui um salmo. O salmo de número 24. Compartilhar aqui com os irmãos. Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24. Só um momento, por favor, irmãos. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, mundos e todos os habitantes seus. Um salmo que fala sobre Cristo como o Rei da Glória, o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse salmo fala da ascensão de Cristo aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, chegou, por assim dizer, aos portais dos céus, foi perguntado: quem é que está aí? Quem é? Quem é este Rei da Glória? Quem é? Quem é este que deseja entrar nos portais celestiais? E a resposta este é o Rei da Glória, o Senhor das batalhas. Então, erguei já, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Salmo 24. A gente vai tentar cantar aqui a capela mesmo, né? Sem compartilhar o som dessa vez. Espero que os irmãos consigam ouvir. Não sei se todos aí conhecem, né, essa melodia. Mas vamos tentar cantar, certo? Vamos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Pois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. O homem recebe bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei.
Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1. Palavra de Salomão, capítulo 1. Vou ler aqui a partir do versículo 1. Cantares de Salomão, capítulo 1. Lerei a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos. Como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que o vinho, mais do que do vinho, os retos te amam. Eu sou morena, porém formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó meu amor. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Como ramalhete de Ena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que é formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Amém. Irmãos, vou ler novamente o versículo 15 até o 17, que é o que nós vamos explorar hoje, do 15 ao 17. Eis que és formosa, ó meu amor, eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Eis que é formoso, ó amado meu.
e também amável. O nosso leito é verde. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Meus irmãos, creio que a maioria aqui já deve ter lido alguma coisa sobre a época ou épocas de reforma e avivamento na igreja, né? Você já deve ter lido, ou já deve ter ouvido falar de reformas do passado, coisas que Deus fez, pessoas que Deus levantou, né? E uma das pessoas que é muito conhecida, muito famosa, né? Um dos pastores ou pregadores do passado, muito famoso, é um homem chamado João Calvino, né? Com certeza vocês já ouviram falar. E vocês sabem que ele realizou seu ministério em Genebra, na Suíça. Você tem uma noção de como era o culto na igreja dele? Como era a sua igreja? A igreja onde João Calvino pregava. Como era o culto? Como era a igreja lá, né? Alguns aqui de nós sabemos um pouco, né? Depois de conhecer, estudar, por exemplo, o princípio regulador do culto, etc. Como que eram as reuniões ou os cultos, né? Os cultos solenes naquela igreja. Eu vou ler uma descrição para você ter uma ideia. Acompanhe aqui, por favor, o que eu vou falar. Uma descrição da igreja onde João Calvino era pastor quando ele pregava. Olha o que diz a descrição. Ao nascer do sol, ao nascer o sol, em mais um dia do Senhor, na Genebra do século XVI, a majestosa Catedral de Saint-Pierre pode ser vista elevando-se acima das casas. Dentro dela, o teto arqueado ergue-se muito acima de toda a extensão do santuário. Um sentimento de reverência fascina a alma dos adoradores que entram ali. Uma percepção da sublimidade do lugar enche-lhes a mente. Mas a grandeza de Deus é demonstrada mais claramente neste santuário por meio da pregação da infalível palavra. Esta antiga fortificação católico-romana é agora uma fortaleza da verdade bíblica. Ela se tornou uma casa de adoração reformada, um lugar onde a exposição das escrituras é preeminente. Os cidadãos de Genebra se reúnem ali, absorvendo cada vez mais as verdades doutrinárias da reforma protestante. Junto com os genebrinos, também se fazem presentes ali huguenotes franceses, que procuram escapar da tirania de sua terra, onde o pensamento romano estava arraigado. Há ainda refugiados da Escócia e da Inglaterra, os quais fogem das mãos de Maria Sanguinária. E outros exilados que afluem de toda a Europa, incluindo a Alemanha e Itália. Para um pequeno grupo de huguenotes franceses há pouco tempo, em Genebra, esta é uma ocasião importante. A experiência de adoração que eles tinham eram de reuniões isoladas, com poucos irmãos na fé, amontoados atrás de um celeiro na França. Caçados como animais, eles se escondiam dos soldados da cavalaria do rei da França. Quando escapavam destes soldados, especialmente treinados e armados, e chegavam à fronteira, eles seguiam para Genebra. Conforme se aproximavam da cidade, avistavam os altos pináculos de Saint-Pierre, um cartão de boas-vindas. Eles seguiam pelas ruas pavimentadas até alcançar a elevada igreja. Pessoas de todos os tipos corriam para a catedral. As altas portas da frente se abriam para o interior do santuário, e aqueles fugitivos entraram com a multidão de adoradores. Eles nunca tinham entrado num lugar tão impressionante. Quando os adoradores se reúnem, seus olhos são atraídos para o grande púlpito elevado, bem acima do piso do santuário. Lá está ele, suspenso numa sólida coluna. Ao redor dessa coluna há uma escada espiral que leva à plataforma de madeira onde se encontra o afamado púlpito. João Calvino regularmente sobe ali para expor a palavra de Deus. Ao começar o culto, os huguenotes descobrem que somente a palavra de Deus
é cantada em Saint-Pierre. Os salmos são trabalhados de forma a terem uma cadência métrica e servem como texto para todos os cânticos da congregação. O princípio regulador, baseado no sola escritura, reina nesse lugar. Conforme o culto prossegue, as pessoas cantam com toda a sinceridade de seu coração. A palavra pregada nas semanas e meses anteriores levava-os a ter esse fervor. Os dias fúteis de mantras e de ritualismos vazios chegaram ao fim. Agora aquelas pessoas, bem ensinadas na palavra, erguem sua voz para exaltar o Senhor. Após os cânticos congregacionais, chega o momento mais esperado. Calvino levanta-se para expor o texto bíblico. Corações ficam maravilhados. Almas estão atônitas, convencidos e desafiados pela pregação expositiva do reformador. Os huguenotes se reanimam em sua fé. Alguns deles estão tão estimulados que, surpreendentemente, decidem voltar para a França e enfrentar a ira da Guarda Real a fim de plantar igrejas protestantes. A pregação é realmente poderosa, a verdade que Calvino proclama é realmente eficaz. Aqueles protestantes franceses nunca tinham ouvido uma pregação como esta. Até aqui. Irmãos, isso é um relato, você nunca ouviu falar, um pouco sobre o culto na igreja de Genebra, Saint-Pierre, onde João Calvino era pastor. Vocês entenderam a descrição, né? Veja que para aquelas pessoas que entenderam, como muitos de nós aqui, né? Entenderam um culto reformado, um culto princípio regulador sendo aplicado, cântico dos salmos, a pregação bíblica expositiva, etc. Para aqueles que entenderam isso, conheceram, conhecem a fé reformada, isso é algo belo, isso é algo maravilhoso. Para nós é um sonho, né? Temos uma igreja assim em nosso país. Eu creio ainda não existir, pelo menos ainda não, nesses termos assim, né? Tão fortes assim. Você consegue perceber quão bonito é isso? Quão belo é a verdadeira, quão bela é a verdadeira espiritualidade? Quão formosa? Quantas pessoas querem parafernálias nos cultos, querem trazer coisas de fora que não estão nas escrituras, achando que isso vai embelezar a igreja, vai embelezar o culto. Enquanto, na verdade, o que nós precisamos é de um culto puro e simples, que é profundamente espiritual. Isso sim é o que é verdadeiramente belo. A beleza das escrituras e a formosura estão relacionados à santidade. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Veja aí comigo, do versículo 15 ao 17, né? Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Nós vamos ver um pouco disso, do que é belo, o que é ser belo, formoso, biblicamente, espiritualmente. Relembrando aos irmãos que esse livro, nós estamos adotando a abordagem em formas de parábola ou alegoria, que é assim, né, que entendemos que a igreja de Deus, é assim que a igreja de Deus tem interpretado esse livro ao longo dos séculos. Já demos vários motivos porque o livro não pode ser interpretado de forma literal, porque ele não faz o menor sentido, mas ele é um livro alegórico. E nesse livro alegórico, nessa parábola, nós vimos até aqui o relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja, e de Cristo com a pessoa do crente, do cristão em particular. Nós já falamos que é um livro necessário, extremamente necessário, porque nós hoje precisamos muito disso, desse relacionamento íntimo, né, com o Senhor Jesus. A igreja e o crente precisa disso, né? Então, aqui no nosso texto, em primeiro lugar, veja comigo, no versículo 15, a formosura da igreja.
Então, por isso que li agora há pouco aquele relato, mostrando um pouco da formosura, da beleza espiritual da igreja de Genebra no século XVI. E a igreja ela é formosa, bela aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. Veja o que diz o versículo 15. O versículo 15 é a fala do amado. O amado falando com a sua amada. Ele diz assim: Eis que és formosa, ó meu amor. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Veja que ele chama a igreja dele de formosa, a sua noiva, a sua amada de formosa, que quer dizer que ela é bela, ela é bela. Então, seguindo tudo que vemos falando até aqui no capítulo 1, aqui deste livro, nós entendemos que Cristo está falando com a sua igreja, com o seu povo, e até mesmo com o cristão individual. A igreja, então, ela é muito bela, muito bonita aos olhos do Senhor. E com a descrição que eu acabei de ler da igreja de Genebra, vocês acham que era uma igreja bela? Uma igreja bonita? Uma catedral, né? Então, do ponto de vista humano, externo, era uma igreja bonita, era uma catedral católica romana, né? Era bonita a igreja. Mas a descrição do culto, de fato, é que torna bela. Então, você hoje, tendo esse entendimento do princípio regulador do culto, etc., eu creio que você deve concordar que era algo maravilhoso. Maravilhoso. Tão maravilhoso que os huguenotes queriam até voltar para a terra de onde fugiram, escapando de perseguições, para plantar uma igreja assim. Porque os cultos que eles tinham participado antes eram cultos em celeiros, né? Em locais pequenos. Foi algo muito, então, maravilhoso experimentar isso, né? É algo muito belo e muito formoso. Cristo assim enxerga a sua igreja. Você enxerga a igreja de Cristo assim? A igreja de Deus? Será que nós enxergamos assim? Talvez você pense, a igreja lá em Genebra é bonita. Mas a igreja hoje, será que ainda é? Como já falamos, né? Há muitas críticas que podem ser feitas à igreja de maneira correta. Só tome cuidado com as críticas que o que você ou nós estamos fazendo. Mas ainda que haja essas coisas, como nós já falamos, né? No versículo 5, eu sou morena, porém formosa, ainda assim, o Senhor Jesus, a percepção dele que a igreja ela é bela, ela é formosa aos seus olhos. Talvez possamos levantar objeções, mas será que é isso mesmo? Será que a igreja é bela? Será que a igreja ela é bonita, né? Aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo? Mas minha resposta seria a seguinte: quem é que tem a verdadeira percepção da realidade? Ou a percepção correta da realidade? Nós podemos nos enganar, né? E nós nos enganamos muitas vezes. Mas Deus tem uma percepção perfeita, correta da realidade. E de acordo com a realidade que Deus enxerga, e Ele fala na sua palavra, a sua igreja é bela, a sua igreja é formosa diante dos seus olhos. Aí você pode pensar, mas será mesmo? Né? E o pecado? O pecado está na igreja? Sim, o pecado está na igreja. Falamos isso lá no versículo 5, né? E o crente também, o cristão também, ele peca contra Deus. O Catecismo Maior de Westminster diz que os cristãos verdadeiros podem cair em muitos pecados, muitos erros, e ainda assim eles não caíram da graça, né? Eles estão em Cristo ainda, mesmo errando, né? Mesmo pecando. E a mesma coisa a igreja. A igreja, como falamos lá no versículo 5, ela tem uma escuridão, escuridão do pecado, mas mesmo assim ela é bela, ela é formosa. Aqui no versículo 15 não fala da escuridão, só fala que ela é formosa. E ele fala duas vezes, né? Eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa. Então vocês devem ter ouvido falar já que no hebraico isso é proposital, essa repetição.
significa uma ênfase grande. Uma ênfase muito grande é feita no hebraico quando você repete. Então ela não é apenas formosa, ele diz que ela é formosa duas vezes no mesmo versículo. Além de ter chamado ela de formosa em vários versículos anteriores, o versículo 8, por exemplo, versículo 5, por exemplo. Então essa é a percepção de Cristo acerca da igreja. E talvez você possa pensar, mas como pode isso, né? Como a igreja pode ser bonita? Ou como que o crente, o cristão, pode ser belo, bonito aos olhos de Deus, devido a tanto pecado, né? Por causa de tanto pecado. Mesmo tendo pecados, erros graves, a igreja ainda pode ser chamada assim? Será que você pode ser chamado belo? A resposta é sim, né? Mas por quê? Bem, vou dar aqui dois motivos porque, mesmo com o pecado, a igreja ela é chamada de formosa, ela é bela aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, e até o cristão individualmente também o é. Primeiro, em relação ao pecado, é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado abundou, diz o apóstolo Paulo, mas a graça de Deus superabundou. A graça é maior do que o pecado. E isso, irmãos, é algo belo, é maravilhoso. Talvez você não entenda, talvez não entendamos a profundidade disso. Mas lá em Efésios, o apóstolo diz que até mesmo para os principados e potestades no céu, para essas criaturas celestiais, são anjos, arcanjos, principados e potestades, criaturas que nunca pecaram, eles enxergam a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. A palavra multiforme ali, a palavra quer dizer algo muito colorido, muito bonito, muito belo. E onde eles veem isso? Onde que os anjos, essas criaturas celestiais, veem a sabedoria de Deus? Onde eles veem? Onde eles veem a graça de Deus? Aí o apóstolo Paulo diz: pela igreja. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada, ela é manifesta aos principados e potestades dos céus. Então, isso não é algo glorioso, isso não é algo maravilhoso? Seres que não têm pecado algum, eles olham para a igreja e eles veem a beleza de Deus, a sabedoria de Deus salvando pecadores. A graça de Deus. A graça que eles enxergam na igreja, mas que eles mesmos não são participantes, porque eles não experimentam a redenção, né? Os anjos eleitos, né? Cristo não morreu por eles. Eles ficam maravilhados diante disso. É por isso que as escrituras dizem que os anjos estão na igreja, estão no culto, como diz lá 1 Coríntios capítulo 11, eles estão presentes na igreja, contemplando isso. Eles contemplam a graça de Deus. Eles contemplam a superabundância dessa graça, mesmo em meio ao pecado. Vocês conseguem imaginar isso? Você se colocasse no lugar de um anjo desse, e sem pecado, sem nada, e você fica ali ficaria ali um pouco sem entender, por um lado, como que pode um Deus tão santo, tão grande, salvar pecadores? Então eles querem perscrutar o evangelho. Esses anjos querem entender isso. Como é possível isso? É pela graça de Deus. Como que essa graça se manifesta? Em Cristo Jesus. Né? Em Cristo, pela graça sois salvos. É um favor imerecido. Então, esses pecadores não merecem ser salvos, é a graça. Então, eles olham e ficam atônitos, ficam maravilhados. Pedro disse que eles anelam perscrutar o evangelho, e essa palavra perscrutar ali quer dizer que eles estão. É a mesma expressão, a mesma ideia, né? Que lá no livro de Êxodo, quando aqueles querubins são feitos na Arca da Aliança, eles são feitos de tal maneira que o pescoço deles está inclinado, o pescoço deles está inclinado para dentro, estão olhando, pescoço inclinado, virado assim, né? Para olhar para dentro da Arca da Aliança. Essa é a postura deles em relação à igreja. Eles estão inclinados para dentro da igreja,
para perscrutar, para entender a maravilhosa graça de Deus que alcança pecadores. E essa graça alcançou você, assim espero, né? E isso é maravilhoso aos olhos dele. Isso é belo, isso é glorioso. Então a igreja de Cristo, ela é formosa, ela é bela por causa dessa razão, por esse motivo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é exatamente no meio do pecado, né, que Deus manifesta a sua graça. Lembra da mulher pecadora que enxugou os pés de Cristo com os seus cabelos? Ela beijou, lavou e com as lágrimas, né, os pés de Cristo. Ela beijou os pés de Cristo. Ela enxugou com seus cabelos. O Senhor Jesus disse o quê? Contou uma parábola, né? Depois ele disse o quê? A quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama. Ou seja, o pecado dela poderia ter sido muito grande, mas ela demonstrou um grande amor por Cristo. Por isso ela foi perdoada. Ou seja, onde o pecado dela abundou, a graça de Deus, a graça de Cristo ali, superabundou na vida dela. Irmãos, quão bela é a graça de Deus. Quão gloriosa é a graça de Deus. E esses anjos não podem ser participantes, os anjos eleitos, e nem os anjos caídos, né? Mas Deus escolheu salvar pecadores. Isso da sua livre graça, a sua vontade de salvar, seu desejo de salvar pecadores. Ele assim o fez. Ele assim o fez. Você enxerga a graça de Deus na sua vida? Você enxerga a graça de Deus? Se você tem noção de quão bela é essa graça, você possa meditar sobre isso. Mas, em segundo lugar, também aqui importante nesse versículo, é a santificação. Ele diz assim: os teus olhos são como das pombas. As pombas têm a ver com ternura, mansidão, humildade, são virtudes do cristão, né? No Novo Testamento, nós vemos lá que o Espírito desceu como uma pomba sobre Cristo. Isso se refere às virtudes da igreja, do crente, a santidade. Essa obra chamada santificação, Deus começou a fazer, Cristo começou a fazer em nós, pelo seu Espírito. E ela começa nessa vida e ela vai até o dia que Cristo voltar, ou até o dia que você deixar esse mundo. E essa santificação é algo belo. É isso que a Escritura chama de belo. Então, lembra que o salmista fala? Adorai o Senhor na beleza da santidade. Santidade é uma coisa bela aos olhos de Deus e aos olhos até mesmo do verdadeiro cristão. Então, por que a igreja é bela? Porque está sendo operada nela a santificação. Por que o crente é belo aos olhos de Deus? Porque a santificação está sendo operada nele. E essa santificação consiste em transformar a igreja, o crente, cada vez mais na imagem de Cristo. Cada vez mais na imagem de Cristo. Cada vez mais na imagem do próprio Deus. De glória em glória, é transformado na imagem de Cristo, na imagem do próprio Deus. Isso o cristão, né? Crente. E não há nada mais belo que a santidade de Deus. Por isso aqueles anjos lá em Isaías 6, eles contemplam a santidade de Deus, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, Jonathan Edwards, né, no estudo que nós fizemos, ele diz isso, né? Que é isso que encanta a mente dos anjos e dos santos do céu. É a beleza da santidade. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias, para sempre, diz o salmista, no Salmo 27, para contemplar a formosura do Senhor. Então, a beleza do Senhor é a sua formosura, e essa formosura está sendo trabalhada na igreja, e é por isso que a igreja é, então, formosa. É como se Deus, como se Cristo olhasse para a igreja, ele estivesse vendo ali a sua própria imagem
sendo formada nela, e como se ele estivesse ali, pouco a pouco, formando a sua imagem nela, para que logo, logo ela esteja cada vez mais parecida com ele, como se ele estivesse olhando no espelho, como se Cristo estivesse olhando no espelho. Por isso a igreja é formosa, não por uma virtude dela mesma, mas pela obra do Espírito em transformar ela na imagem de Cristo. É por isso que a igreja é formosa. É por causa da santidade da igreja. Então, a, essa santificação, ela deve fazer parte de todo crente, todo cristão. Então, formosos são somente esses que vivem e buscam essa santidade, conformando-se cada vez mais à imagem de Cristo. Por isso diz o Salmo lá 24, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. O Salmo está falando de Cristo, mas também está falando daquele que recebeu a justiça, né? A justificação pela fé da parte do Senhor. E está sendo, depois da justificação, está sendo agora santificado. E sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é algo importante e é isso que torna a igreja bela. Você tem a santificação na sua vida? Você cresceu em santificação no último ano que passou? No último ano, nos últimos 2 anos, 5 anos de vida cristã? Você cresceu na graça, no conhecimento de Cristo? Você cresceu mais em direção à estatura do varão perfeito que é Cristo? Você fez isso? Você tem crescido nisso? Assim, a santidade, você não pode adentrar os céus, porque os céus, a glória, é um mundo de santidade. O céu será belo somente para aqueles que são santos, somente para aqueles que apreciam essa santidade. Nisso consiste, então, a formosura da igreja, em que Cristo está trabalhando na sua igreja, a sua própria imagem, e ele vai receber uma noiva sem manchas, sem rugas, ele vai receber uma noiva santa, perfeita. E essa igreja, ela é formosa, ela é muito formosa. Que nós possamos fazer parte, então, dessa igreja, cada um de nós, buscando essa santidade, obtendo, então, essa formosura da parte do Senhor. E o Senhor olha para você e diz: Tu és formoso, tu és formosa, tu és belo, porque a minha santidade tem se operado em ti. Não há uma santificação perfeita nessa vida. Sabemos disso. Mas ainda que haja uma santificação ainda pequena, lá no novo convertido, algo bem pequeno, isso já dá grande alegria e grande prazer a Deus, um grande prazer em Cristo. Você tem prazer nessa santidade? Você tem prazer na santidade da igreja? Tanto que o pecado incomoda, né? O pecado da igreja. Você tem alegria, né, em ver os irmãos crescendo na fé e santidade? Prazer no povo de Deus, né? Amigos que conhecem Cristo. Você deve se alegrar quando você vê que eles também estão crescendo em santidade. E você mesmo olha para si e vê a obra de Deus em você, você também se alegra pela santidade de Cristo sendo operada em você. Então a igreja ela é formosa, irmãos. Você tem sido também santificado e tem sido trabalhado em você essa formosura? Então, meditemos sobre isso. Meditemos sobre isso. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, a formosura da amada, da igreja. E em segundo lugar, versículo 16, veja aí. Versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. A formosura agora do amado de Cristo. Então, a igreja, ela é chamada de formosa, bonita, né? Bela. E ela diz assim, ó, versículo 16. Eis que é formoso o amado meu, e também amável. O nosso leito é verde. Então, a igreja, ela olha para Cristo, ela diz que ele é belo, ele é bonito, ele é formoso. Quem? O amado meu, Cristo Jesus. O amado é formoso aos olhos da amada, Cristo é formoso e belo
aos olhos da sua igreja. Irmãos, esse versículo eu vou resumir aqui, porque poderia falar muita, muita coisa, né? Sobre o motivo pelo qual Cristo é glorioso, Cristo é belo. É tanta coisa, né? Por exemplo, acabei de falar da santidade. Ele é o santo de Deus. Por isso ele é belo, é a sua santidade. Mas vou destacar um motivo aqui, pelo menos, né? A beleza de Cristo, uma das principais coisas que demonstram a beleza de Cristo é a sua singularidade. Ele é único, ele é singular. Cristo é único, ele é singular. Você já parou para meditar nisso? Quem é como Cristo? Existe algo? Existe alguém como ele? Já existiu? Ou ele existirá? Não, nunca, jamais. Ele é único, ele é alguém, ele é uma pessoa. Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas: humana, humana, uma natureza divina. Ele possui as duas naturezas e há um grande mistério nessa união das duas naturezas na sua pessoa. E se você parar para estudar esse assunto das duas naturezas de Cristo, você fica maravilhado, irmãos. Maravilhado. Quem é este Salvador? Quem é este Senhor? Quem? Como que pode isso, né? Um homem, uma pessoa, ser Deus, ter todos os atributos divinos, ser Deus, mas ao mesmo tempo ele é um homem. Ele é um homem, ele possui a natureza humana. Aí o João, lá no seu Evangelho, capítulo 1, ele diz: nós vimos ele, nós vimos o Verbo de Deus, nós vimos o Filho de Deus, cheio de graça, cheio de glória. Nós pegamos dele, nós apalpamos ele, nós o vimos, nós andamos com ele, nós sentamos à mesa com ele. Você consegue parar para meditar nisso, irmãos? Refletir sobre isso? O Senhor Jesus está ali em João 17 fazendo uma oração. Imagine isso, você ali naquela situação. Um homem se levanta e faz uma oração, Senhor Jesus. E ele diz assim na oração: Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Ele está dizendo isso. Aquela glória que eu tinha contigo, ó Pai. Então, quem é esse? Que homem é esse que pode dizer isso? Que homem pode dizer assim, olha, os teus pecados estão perdoados? Né? Quando Jesus disse isso para um pecador que estava lá no leito, né, enfermo, os judeus ficaram ali com raiva, pensando em seus corações. Quem é esse que pode perdoar pecado? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para isso, para perdoar pecado, né? Disse ao homem enfermo: pega o teu leito, levanta e anda. Porque ele havia perguntado para eles: o que é mais fácil fazer? Perdoar o pecado ou dizer para o paralítico: toma o teu leito, levanta e anda? Então Jesus disse: para que vocês saibam que eu, né, o Filho do Homem, tenho autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse para o paralítico: toma o teu leito, levanta e anda. Quem é este homem? Quem é esse Cristo? Quem é esse Jesus? Não há ninguém como ele, irmãos. Ele é único. Lá em Apocalipse 5, João chora porque ele viu um livro selado, ninguém poderia abrir, e ele disse: não chores. Ele chorou porque não havia ninguém no céu, nem na terra, em lugar nenhum, alguém digno de abrir o livro. Ele disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá ele venceu e ele vai abrir o livro. Não há ninguém como ele. Ele pega o livro daquele que está sentado no trono de Deus o Pai, e ele começa a desatar os selos. Só ele pode fazê-lo. Irmãos, não há ninguém como esse Cristo. Ele é único, ele é sem pecado. Algumas pessoas pensam, puxa, coisa maravilhosa, Cristo ressuscitou mortos, Cristo andou sobre as águas. Foi algo glorioso, foi. Mas pensa numa coisa, algo mais glorioso que isso
por ele nunca ter pecado nenhuma vez, nem mesmo em seus pensamentos. Ele é o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, perfeito. E isso, para muitos, foi algo muito terrível e assustador. Para os ímpios, né, ali, os judeus, os fariseus, mas para aqueles que entenderam o Evangelho, para aqueles na qual o Espírito Santo operou em seus corações, para eles, ele é o amado da alma deles. Cristo é o meu amado. Ele é formoso, ele é belo, não há ninguém como ele. Irmãos, há algo mais glorioso que o céu que nós vamos experimentar? Você vai no livro de Hebreus, Hebreus diz que Cristo, ele é mais sublime do que os céus. Cristo. Ele é mais belo, ele é mais famoso que o céu. E nós acabamos de cantar o Salmo 24, o Rei da Glória. Né? Alguns comentaristas bíblicos, como eu disse, dizem que esse salmo provavelmente se refere à ascensão de Cristo aos céus, quando finalmente ele ressuscitou dentre os mortos e finalmente ele vai subir aos céus, e como se ele chegasse às portas dos céus. E se você puder meditar e refletir, isso não está assim nas Escrituras, né? Mas é apenas uma meditação que muitos chegaram, né? E quando Cristo chega às portas dos céus, e os anjos, como se os anjos falassem: quem está aí? Tem alguém aí querendo entrar? Entrar nesse céu aqui, um céu que é perfeito em santidade? Quem? Quem pode entrar? Quem ousa, né, entrar aqui? E eles perguntam: quem é? Como se eles perguntassem. Mas quando eles veem o Cristo ressurreto, o Santo de Deus, perfeito, exaltado, assunto aos céus, eles dizem: ó portas, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Este é o Rei da Glória. Este é o Cristo. Irmãos, quem é como esse Cristo? Ele é formoso para você? Existe alguém mais belo do que Cristo para você? Alguém maior que Cristo, mais glorioso, mais bonito, mais formoso? Existe? Você já teve a experiência, assim, por exemplo, de um dia estar num lugar, um trabalho, sei lá, não um ambiente da igreja, um lugar, e alguém falou, não sei o que, Jesus, as pessoas fazem isso por aí, né? E você pegou ali aquele nome, e, puxa, essa pessoa nem sabe de quem ela está falando. Mas você, ao ouvir esse nome, você diz: Senhor Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de doçura, de dulçor, porque o nome dele é doce para a minha alma. O teu nome, Senhor, é doce, ele é formoso para a minha alma. Tal é o meu amado, ó filhas de Jerusalém. Tal é o teu amado, ó igreja. Tal é o teu amado. Irmãos, isso é um ponto que não dá, né, para a gente falar muito, porque faltaria tempos, né? Ainda que tivéssemos todo o tempo do mundo, e no céu teremos toda a eternidade, e nós não conseguiremos explorar toda a beleza de Cristo, nós não conseguiremos. Alguém já disse, né, que ainda que você tivesse uma língua de um anjo, você não conseguiria expor as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Porque é insondável, sua formosura é insondável. Irmãos, Cristo é formoso, Cristo é belo, e assim a igreja vê Cristo, ela olha para Cristo, e ela assim diz, né? Ó meu amado, eis que é formoso, ó amado meu, e também amável. E ela diz ainda: o nosso leito é verde. Alguns comentaristas se referem a isso aqui, o leito é verde, ao contrário de algo seco, sem vida, né? Então, algo verde, algo frutífero, onde você pode plantar, né? E vai ter árvores frutíferas. Ou seja, a união íntima do amado com sua amada traz frutos, porque o leito é verde. E você está em Cristo, e Ele está em você, você dá muito fruto, porque sem Ele, nada podeis fazer. Então, somente em Cristo, nessa união íntima com Cristo, é que o crente ele pode frutificar, ele pode ter frutos espirituais.
porque o leito é verde. O nosso leito é verde. Então é como o salmista lá no Salmo 1, né? Ele dá muito fruto, né? Ele está ali perto das águas, né? Ele é plantado ali, perto das águas. Ou seja, um lugar fértil, um terreno fértil, e por isso ele dá fruto. Então é verde, não é seco, não é árido, mas é um lugar belo, os pastos verdes, né? No Salmo 23, por exemplo, há muitas figuras assim nas Escrituras. Ou seja, somente em Cristo Jesus podemos dar fruto. E isso traz para nós uma outra aplicação. Muitas vezes a igreja, os pastores e ministros, querem que os cristãos deem fruto também. Mas a única maneira de fazer isso é pregar Cristo crucificado. É pregar Cristo. Não basta você ler as Escrituras, se ao lê-la você não se alimenta de Cristo. Não basta ouvir a pregação, se nessa pregação você não está sendo alimentado pelo pastor, Cristo. É assim que o crente então dá fruto, né? É assim que ele está servindo a Deus, frutificando no reino de Deus, aqueles frutos do Espírito lá em Gálatas 5, pela essa união com Cristo. Então você entende isso, a formosura de Cristo, e também você frutifica para o reino de Deus, você dá frutos para Deus, nosso leito é verde. Então, essa frutificação no reino de Deus espiritual que emana, que vem dessa união com Cristo. Irmãos, terceiro lugar, para nós encerrarmos aqui nosso texto, nós vamos dar uma olhadinha agora no versículo 17. Vamos olhar aí comigo, versículo 17. Aqui no versículo 17, em terceiro lugar, nós terminarmos, nós temos aqui a estabilidade da igreja, a estabilidade das promessas de Deus na sua igreja. Então, a amada, ela diz assim, ó, no 16, eis que é formoso, amado e também amável, o nosso leito é verde. Aí olha o 17 agora. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. As traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de cipreste. Então, você lê lá a história de Salomão, como ele construiu o templo, como ele construiu a casa real, né? É uma construção muito, muito impressionante. E você vai ver lá que muito disso é usado na construção. Construção de madeira, especialmente o cedro, que é algo muito forte, muito estável, muito durável. Então, a casa, a habitação do rei e a habitação do povo de Deus é algo estabelecido, né, com cedros, com cipestre, né? Ou seja, é algo firme, ela está dizendo. Então, a nossa casa é bem estabelecida, a nossa casa é bem fincada, ela é bem construída. Cedros, depois você pesquisa o tamanho de um cedro, né? Cedros eram enormes, madeiras extremamente fortes, né? Poderosas, e assim eram as construções tão melhores dessa época, né? Isso ensina para nós, irmãos, que a igreja de Deus ela está bem fundamentada, com algo muito durável. E às vezes nós nos desanimamos com a igreja, né? Você olha, nós olhamos com nossos olhos, você não vê formosura nenhuma na igreja, e você vê a igreja indo de mal a pior e assim por diante. Mas lembre-se do que Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela está firme. A igreja de Deus está firme. Ah, mas tem esse problema, tem aquele outro problema. A igreja está firme. Ah, mas é o tanto de erro, é o tanto de pecado. A igreja está firme. Ah, mas isso e aquilo está acontecendo. A igreja está firme. A igreja, que é coluna e baluarte da verdade, ela está firme e ela vai permanecer firme até o final. Nós aqui olhamos com nossos olhos, né, humanos, pecaminosos, e não entendemos o trabalhar de Deus. Mas, irmãos, todos os eleitos vão ser salvos, senão não seriam eleitos. Nenhuma ovelha vai se perder.
senão não seria ovelha de Cristo. E se você está em Cristo Jesus, nada vai poder separar você do amor de Deus que está nele. Nada, nada. Nada vai dar errado nos planos de Deus. Tudo que Deus decretou vai acontecer. Tudo que Deus disse, ele prometeu, vai acontecer. A igreja ela está muito bem fundamentada, estabelecida. É a igreja de Cristo, não é a igreja de um ser humano qualquer, de uma pessoa qualquer. Ela é a igreja dele, e por fato de ser a igreja dele, ela é muito preciosa. Sabia disso? A igreja ela é muito preciosa. Você sabia que às vezes, né, as coisas são medidas, o valor é medido, o valor de alguma coisa é medida por causa do dono? Já parou para pensar nisso? Alguém já fez a seguinte ilustração. Eu tenho uma pena aqui, ó, uma pena. Quanto vale essa pena? Uma pena. Se quiser comprar aqui, te vendo por R$ 1. Você vai achar caro ou barata, né? Uma pena. Uma pena. Será que é caro? Será que é barato? R$ 1? Talvez, não sei. Nem sei. As pessoas nem compram pena hoje, né? Mas é um exemplo. Mas se eu te falar que essa pena ela vale, vamos supor, R$ 10.000. Será que seria cara? Essa pena? R$ 10.000? Se essa pena for R$ 50.000, será que seria cara? Vai ser um absurdo, é muito cara. Mas eu falo assim, mas só que essa pena foi a pena que o apóstolo Paulo usou para escrever as suas epístolas do Novo Testamento. Será que valeria só R$ 1? Valeria mais, não valeria? Sim ou não? A pena valeria mais. Então o dono que torna a pena valiosa. A igreja é valiosa por quê? Por causa do dono dela. O dono é nada mais, nada menos que o Rei da Glória. Por isso ela é valiosa. É o dono, não é a igreja em si. Ela tem uma virtude em si mesma. Não. É por causa do dono dela, que é Cristo Jesus. E veja uma coisa aqui interessante para nós concluirmos aqui. As traves da nossa casa são de cedro. Cedro, irmão, madeira, irmão. São uma madeira muito, então, estável, uma madeira muito forte e sustenta aqui. Ele está dizendo aqui que ela sustenta, né? Trave aqui também no sentido de vigas. A ideia de viga que sustenta a casa, né? Ela é muito firme. Madeira. Madeira. Aqui nosso país, contrário de outros países, ou até no sul do Brasil, você vai ver que muitas casas são feitas de madeira, né? Nós aqui estamos mais acostumados com concreto, né? Na maior parte do Brasil, mas em muitos países se usa construções de madeira, né? O cedro, então, é uma madeira poderosa. Madeira. É por isso que a casa aqui, ó, tá dizendo, é firme, né? É por causa do cedro, a madeira. E aí, trazendo isso para a igreja, irmãos. Por que que a igreja é firme? E por que que a igreja ela está bem estabelecida? Também por causa de madeira, porém no masculino, madeiro, por causa do madeiro. Que madeiro é esse? Cristo foi pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É esse madeiro, o qual Cristo foi pendurado, que é a cruz que sustenta a igreja. Você sabia disso? Por que que a igreja não vai se perder? Porque houve uma cruz e houve um sacrifício que não será em vão, que não foi em vão, e é por causa dessa cruz que a igreja se sustenta até o fim. Então, queremos que a igreja seja firme, seja forte, queremos que a igreja seja, né, poderosa nas obras de Deus. O que nós temos que fazer? Pregar esta cruz. É esse madeiro, é essa cruz que sustenta a igreja. Então, Paulo disse para os coríntios: nada decidi saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. É a pregação da cruz, irmãos, que sustenta a igreja. É esse madeiro que sustenta a igreja. Não são as novidades aí que as pessoas querem trazer, música, recursos, não sei o quê.
O que mais? Sociedades internas dentro da igreja, tanta coisa que, na verdade, só atrapalha a igreja, o reino de Deus. Agora, a pregação de Cristo crucificado é essa pregação que faz pecadores crerem no Evangelho, serem salvos de verdade. E essa pregação da cruz é que sustenta a igreja e ela será sustentada até o fim, por causa do madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro. E é esse sacrifício, então, que nos garante todas as promessas de Deus. João Calvino disse que nós temos agora um mediador que foi pendurado no madeiro. Esse mediador, ele é um mediador, ele disse, que não pode ser recusado por Deus, porque nele nós temos todo o sim e todo o amém para todas as promessas de Deus. Então, irmãos, nós vamos meditar nisso, na importância da cruz de Cristo para a igreja. É o madeiro que sustenta a igreja. É a pregação da cruz. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe, você possa refletir sobre isso, todos nós possamos refletir sobre isso, sobre a pregação da cruz. Que Cristo, ele é único, ele é formoso, ele é belo para o cristão, e que a igreja também, refletindo a glória de Deus e a glória de Cristo, ela é bela aos olhos dele. Amém. Nós vamos orar então agora para nós encerrarmos. Vamos encerrar com uma oração. Irmão Anderson está podendo, irmão Anderson, orar? Para encerrarmos? Está aí ainda? Está tudo bem? Está ouvindo? Sim, Sim? Faça uma oração, por favor, então, para nós encerrarmos. oremos. Deus Santo, Deus amado, Deus de graça e misericórdia, um Deus que é santo, a nossa mente pecadora não consegue, falta palavras para discernir, Senhor, a beleza da sua santidade. Glórias, louvores e adorações sejam dadas a Ti. Obrigado porque é o Senhor quem sustenta a sua igreja, é o Senhor que edificou a sua igreja. Obrigado porque é o Senhor que está nos segurando. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E ela é formosa, sim, Pai. A igreja, lá no Antigo Testamento, no deserto, habitando em tendas, no meio do deserto, só areia, quando Balaão foi chamado para amaldiçoar seu povo. E o que Balaão viu? Balaão viu quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Sim, Pai, a sua igreja é formosa, a sua igreja é gloriosa, porque foi o Senhor, pela sua santidade, pelo seu poder, que a sustenta, Pai. Obrigado por esta palavra maravilhosa, obrigado pela vida do reverendo Joelson, de sua família. Agradecemos por cada irmão, cada irmã aqui presentes, e os que não puderam estar participando, e os que estão querendo participar, e os que estão querendo uma igreja bíblica para congregar. Que o Senhor esteja abençoando, que possamos ter uma igreja bíblica, fiéis às Escrituras,
para estarmos congregando, Pai, para participarmos da beleza da sua igreja, para podermos cantar salmos sem instrumentos musicais, para ouvir pregações expositivas, não uma simples pregação mecânica, fria, pregações fervorosas, pregações do Espírito, exaltando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ajude-nos a termos igrejas assim, que o Senhor traga mais trabalhadores para a sua seara, capacita mais pessoas, mais homens, mais vozes no deserto. Esteja abençoando, Pai, esteja abrindo as portas. Abençoe essa semana que se inicia hoje, esteja à nossa frente, nos ajude a crescer em santidade, nos ajude a sermos hoje ser mais santos do que ontem, amanhã ser mais santos do que hoje, crescer, meu Deus, na beleza da sua santidade, meu Pai. Seja conosco, nos abençoe, deixo tudo em suas mãos, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e boa semana a todos.